Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sessão às 6. Espero que estejam todos bem. Como vocês viram no título, essa é a terceira edição do quadro Impactos do Coronavírus em Hollywood, onde trago atualizações sobre o estado em que a indústria cinematográfica se encontra. E nessa semana temos novidades dos filmes adiados, o início da reabertura dos cinemas, também a dualidade entre Mulan e Tenet e mais outras informações. Bom, algumas semanas atrás eu perguntei lá nos stories do Instagram, @sessãoas6, o que vocês gostariam que fosse incluído nessa edição. Então agradeço a quem comentou e acho que vão gostar do que preparei hoje. É importante lembrar também que muita pesquisa foi feita para a realização desse episódio e se alguma coisa te chamou a atenção ou você quiser conferir detalhes de alguma notícia, todos os links estarão na descrição, inclusive dos episódios anteriores de Impactos do Corona, para quem ainda não conferiu. Então é isso, vamos começar. A primeira coisa que trago aqui é o desempenho entre dois filmes, lançados no mesmo momento, orçamentos semelhantes, mas de distribuidoras diferentes. Estou falando de Mulan, filme da Disney que foi anunciado há um tempo atrás que seria lançado na plataforma Disney Plus, e Tenet, filme da Warner que manteve sua data de lançamento exclusivamente para os cinemas. Comparo esses porque ambos foram lançados relativamente perto um do outro, mas para públicos diferentes e estratégias de lançamento diferentes. E muita gente da indústria parou para ver qual lançamento tinha mais sucesso. Então vamos começar por Tenet, filme do aclamado Christopher Nolan, que de acordo com sites, queria porque queria ser o primeiro a trazer o público de volta aos cinemas. Apesar de outros filmes menores terem lançado primeiro, esse seria o filme, digamos assim, aquele que iria atingir o marco e mudar a situação atual dos cinemas. Mas o resultado foi o que muitos já esperavam. A grande maioria das pessoas ainda não está em condições de sair de casa, seja por questões financeiras ou segurança mesmo. Digo isso porque Tenet custou 200 milhões de dólares para ser feito e até o momento arrecadou 347 milhões de dólares. Apesar do valor arrecadado ser sim superior, de acordo com o site Observer ou Observador, ele precisa de 500 milhões para cima para a Warner ter algum tipo de lucro, por causa também de todo o marketing, entre outras coisas, que aumentam o custo total. Como Tenet já está em cartaz na grande maioria dos países há algumas semanas, é improvável que alcance a marca de 500 milhões, dando prejuízo para o estúdio. Vamos ver mais na frente como vai ser a estratégia deles para os futuros filmes e como Tenet vai se sair no lançamento para DVD, já foi confirmado que haverá, e também estará disponível nas plataformas digitais. Mas falando agora de Mulan, a Disney seguiu por um caminho diferente. Esperou a situação da China diminuir para lançar nos cinemas de lá, porque a história foi adaptada especificamente para a cultura deles, e nos países restantes estaria disponível no Disney Plus. Mas não de graça, isso é importante ressaltar. Foi criado uma aba de acesso premium em que apenas as pessoas que possuírem esse serviço de streaming poderiam acessá-la e pagar $30 para desbloquear o filme. Ou seja, uma vez desbloqueada, ele é seu e você pode assistir com quantas pessoas quiser, quantas vezes quiser. E de início, muita gente achou que essa estratégia seria uma ótima forma de ir lançando filmes que há tanto tempo estão em espera, e são muitos, sem contar que, até onde eu sei, nenhuma outra plataforma de streaming havia feito isso antes, então ainda tem aquele fator da originalidade. Mas quando Mulan foi lançado, de fato, vieram à tona alguns problemas, algumas polêmicas que acabaram prejudicando o sucesso desse acesso premium. Vários de vocês devem saber com certeza, como a atriz protagonista, Liu Yifei, defender abertamente a polícia de Hong Kong em meio à brutalidade dos protestos locais e principalmente, o pior de tudo, que foi revelado nos créditos do filme, que ele teve cenas gravadas numa área onde há campos de concentração que aprisionam muçulmanos para o trabalho forçado. Assim, a situação da atriz é complicada, mas essa é horrível.
acabou com todas as chances do filme ser bem sucedido, o que é triste porque eu achei a história interessante, mas agora já era. Mulan, infelizmente, vai ser lembrada pela maioria mais pelas polêmicas do que pela própria história que tenta contar. Ele também custou 200 milhões de dólares e nos cinemas da China arrecadou 23 milhões de dólares no final de semana de estreia, o que é bem abaixo do esperado. E enquanto ao Disney Plus, ninguém sabe, porque eles não têm a obrigação de reportar os números, e é justamente isso que a gente mais quer saber, né? Porque justamente pelo teste dessa aba nova, mas parece que vamos ficar na curiosidade mesmo. Vale lembrar que o Disney Plus já tem data de lançamento marcada aqui no Brasil, dia 17 de novembro, já tá super perto. Bom, se eu fosse a Disney, não desistiria desse formato acesso premium. Eu acho que ainda pode ser muito útil, porque o que pegou mais nesse caso em especial foram todas as controvérsias e o preço também. Eu acredito que 30 dólares foi um valor alto até para os estadunidenses. Então, com um preço mais baixo, eu diria que ainda dá para investir nesse formato, com certeza. Ah, Lucas, mas o que você achou de Mulan e Tenet? Na descrição tem 2 links que vão dar acesso a episódios já postados, analisando especificamente cada um deles. Vai estar tudo lá. Seguindo agora para o próximo tópico desse episódio, que é a CCXP. Para quem não sabe, CCXP ou Comic Con Experience é um evento anual que tem aqui no Brasil com vários painéis sobre filmes, séries, a cultura nerd em geral, animes, enfim, que vem ganhando muito destaque nos últimos anos. E recentemente foi anunciado que esse ano, 2020, assim como a Comic Con de San Diego, será virtual. Dessa vez o tema é CCXP Worlds, A Journey of Hope, uma jornada de esperança, na tradução literal, e vai acontecer no próprio site deles entre os dias 4 e 6 de dezembro. E o cadastro é gratuito, mas alguns acessos exclusivos, a credencial é paga. Mas eu fico me perguntando se haverão anúncios surpresa com atores e atrizes famosos, porque nos anos anteriores já houveram participações da Gal Gadot, do Tom Holland, Jake Gyllenhaal, da Margot Robbie. Enfim, animado para saber a programação desse ano, então o recado tá dado. Agora vamos para as atualizações dos filmes adiados. Infelizmente não dá para falar de todos, mas consegui cobrir alguns aqui bem legais. Começando com a Mulher Maravilha 1984. No último episódio falei que sua nova data era 13 de agosto, mas já estamos em novembro e ainda não lançou. É porque foi novamente adiado para o dia do Natal, 25 de dezembro. Mas alerto a todos que há boatos que será movido mais uma vez para o primeiro semestre de 2021. Não está confirmado, por enquanto a nova data oficial é essa que eu falei, mas se chegar o Natal e o filme não tiver sido lançado, é porque a Warner já tomou uma nova decisão. Continuando com a DC, o novo filme do Batman, que seria lançado em outubro de 2021, foi adiado para março de 2022. E lembrando que a versão do Zack Snyder da Liga da Justiça ainda não possui uma data específica e será lançada exclusivamente na plataforma do HBO Max, que até o momento não se encontra no Brasil. Isso quer dizer que os únicos filmes da DC em 2021 são o Snyder Cut, talvez no início do ano, e o Esquadrão Suicida, previsto para o dia 6 de agosto. Isso tudo sem contar no possível adiamento de Mulher Maravilha também para 2021. O próximo filme aqui da lista é Duna, filme adaptado da saga de livros de ficção de mesmo nome, que pegou a antiga data de Batman, no caso, outubro de 2021, e como ambos são da Warner, com certeza essa mudança foi proposital. Eu, pessoalmente, preferia que o Batman continuasse em 2021, principalmente depois do primeiro teaser que saiu no evento da DC, DC Fandom, que foi sensacional. E saber que o que nós vimos só vai estar disponível em 2022 é muito distante. E Duna podia tranquilamente ter pego a data de outro filme. Mas é isso aí, outubro de 2021. Falando agora da Marvel, inclusive, uma sugestão dada no Instagram foi atualizações do filme Viúva Negra. Então vamos começar por esse. No episódio passado eu comentei que Viúva Negra estaria previsto para 6 de novembro.
mas foi adiado para 7 de maio de 2021, completando um ano aí sendo adiada, porque a data original era em abril, né? Então quando for lançado vamos ter esperado mais de um ano por esse filme. É triste, mas a sua mudança acabou afetando os outros filmes da Marvel. Então os filmes pós-Viúva Negra são Os Eternos, que seria em fevereiro de 2021 e agora vai ser lançado lá em novembro, dia 5. Já Shang-Chi foi movido para 8 de julho e Homem-Aranha 3, dia 17 de dezembro. Então, só recapitulando aqui em ordem cronológica. Primeiro Viúva Negra, no começo de maio. Depois Shang-Chi, no começo de julho. Aí em seguida Os Eternos, no início de novembro. E Homem-Aranha 3 no meio de dezembro. Claro que ainda há outros filmes da Marvel confirmados, mas melhor simplificar focando nesses. E não é porque os filmes foram adiados que não vamos ter uma produção da Marvel até lá. Fiquem bem ligados porque tá chegando a série da Feiticeira Escarlate e Visão, chamada WandaVision, primeira série da Marvel pro Disney Plus, que tá com previsão de estreia ainda em 2020, provavelmente em dezembro. Continuando na Disney, foi anunciado que o filme da Pixar, Soul, não será mais lançado nos cinemas, e sim no Disney Plus, no dia do Natal, 25 de dezembro. Tá aí mais um motivo para Mulher Maravilha ser adiada para 2021. Dizem que Soul tem um potencial fortíssimo para não só ser indicado, mas ganhar um Oscar de melhor animação. Então vamos esperar até o Natal e ver se a expectativa valeu a pena. Mas foi bem inteligente da parte da Disney colocar numa plataforma que dá para assistir em casa, principalmente um filme também acessível para as crianças, e famílias são um dos grupos mais relutantes em voltar para o cinema, né? Com razão. Então foi uma jogada que deve favorecer muito o filme. O próximo é Animais Fantásticos 3, a franquia spin-off de Harry Potter, foi movida de 12 de novembro de 2021 para o verão de 2022, ainda sem data definida. E finalizando a lista com Um Lugar Silencioso, parte 2, um dos primeiros filmes que deveria ter sido lançado no começo da pandemia. Antes estava previsto para 4 de setembro, agora não mais, foi movido para 23 de abril de 2021. Outro que vai completar um ano de espera, né? Mas enfim, os filmes são esses. Um outro tema bem importante que me pediram para comentar é a reabertura dos cinemas. Aqui no Brasil, o governo do Distrito Federal emitiu um decreto que oficializou a reabertura não só de cinemas, mas também teatros, shows, entre outros eventos. Há uma série de orientações que deverão ser seguidas, como o uso de máscara, a disponibilização de álcool em gel, manter uma distância determinada pelo estabelecimento, venda de ingressos pela internet e tudo isso com a capacidade reduzida. Outra coisa interessante é a iniciativa Juntos pelo Cinema, que é um movimento que conta com mais de 200 profissionais que colaboram em prol da volta dos espectadores de forma segura e responsável, seguindo todos os protocolos já mencionados, máscaras, medir a temperatura, etc. Eles criaram também um festival chamado De Volta para o Cinema, onde filmes famosos são exibidos mais uma vez, como Mulher Maravilha, Pantera Negra, Corra. Então, se na sua cidade os cinemas já abriram, dá uma olhada para ver se esse festival está disponível. Eu achei uma proposta bem interessante. Claro que vai de cada um, se a pessoa se sente confortável numa sala de cinema. Se quiser também esperar a situação da sua região melhorar, normal, né? Os cinemas vão estar nos esperando quando a pandemia for embora, não se preocupem. Mas falando agora dos Estados Unidos, eles também têm um movimento voltado para promover o retorno seguro aos cinemas e se chama Cinema Safe. E vários estados já abriram, mas alguns, como Los Angeles e Nova York, ainda não autorizaram a reabertura dos estabelecimentos, também porque essas regiões que eu citei são as de maior concentração de salas no país. Então, dá para entender porque algumas pessoas querem que seja reaberta, mas também dá para entender porque várias outras preferem do jeito que tá, sabe? Já que os Estados Unidos lideram o ranking de países com maior número de casos confirmados, atualmente está aproximadamente 7 milhões e 200 mil infectados, mas mesmo assim, de acordo com o site da Veja, 75% das salas já reabriram, de franquias como AMC, Cinemark, Regal, mas claro, com a capacidade reduzida.
Ok, o último tópico do episódio de hoje também é uma sugestão dada por vocês e é a volta das produções audiovisuais. Vários países já permitem a retomada de gravações de novelas, filmes, enfim. Eu não consegui achar detalhes sobre isso em relação aos Estados Unidos, mas basicamente uma das dificuldades principais para os estúdios de cinema é chegar a um acordo entre empregadores e sindicatos sobre um novo e eficiente protocolo de segurança que funcione para toda a indústria. E assim, por enquanto, produções devem ser aprovadas pelos sindicatos, em que eles analisam cada caso com base na frequência e no tipo de testes que são aplicados, priorizando também as filmagens de baixo orçamento, porque não é novidade que é super caro reservar locações, equipamento e esperar uma recuperação de alguém do elenco adoecido, por exemplo, custa muito dinheiro. É claro que a saúde vem sempre em primeiro lugar, mas no que eles puderem prevenir ou evitar gastos, vai ser a opção mais viável para o estúdio. Então, no momento, testes frequentes estão sendo feitos em toda a equipe e, em caso positivo, há a suspensão das gravações. Bom, já em relação ao Brasil, eu consegui encontrar mais detalhes. A Prefeitura de São Paulo definiu os protocolos que vão auxiliar a retomada das produções audiovisuais. O funcionário sempre usando equipamento de proteção, atores só podem tirar a máscara na hora da gravação. E, como já foi discutido, procedimentos de higienização e sanitização devem ser realizados com frequência. Agora, isso é bem interessante. Filmagens em locais públicos são proibidas até o fim da pandemia, de forma que as gravações são feitas por meio remoto, com o mínimo deslocamento da equipe e equipamentos. Outra coisa interessante é que os roteiros devem se adequar à nova realidade e os limites que a pandemia impõe, de forma que deve ser evitado o contato físico entre os atores. E assim, eu não encontrei informações mais gerais que se apliquem ao país inteiro, mas eu não duvido que outras prefeituras estabeleçam restrições semelhantes, dependendo, claro, da situação de cada cidade. Pessoal, com isso eu concluo esse episódio, a terceira edição do quadro Impactos do Coronavírus em Hollywood. Para quem escutou até aqui, muito obrigado. Dá um trabalho pesquisar todas essas informações. Espero que de alguma forma tenha sido útil. Então, se puderem compartilhar para quem tiver interesse nos assuntos discutidos aqui, vai ajudar demais. Para quem não tiver interesse, compartilha também. Nunca se sabe. Mas diz o que acharam do episódio lá no Instagram, @sessãoas6. E me diz, vocês pretendem assinar o Disney Plus? Ou assistiram Mulan ou Tenet? O que vocês acharam? Comenta lá que eu quero saber. Me encontro com vocês na próxima semana. E é isso. Até mais.